início à primeira sessão, hoje, na Sala 3, que traz o tema O ISD pautando diretrizes e ações estratégicas nas corporações. Como moderador, convidamos o senhor Júlio Moreira, diretor executivo de exploração e produção do IBP. Como palestrantes, convidamos Luiz Ildefonso Simões Lopes, Chairman Latam da Brookfield. E Roberto Castelo Branco, presidente do Conselho da 3R Petróleo. Bom, passo a palavra ao moderador, Júlio. Obrigado. Bom dia a todos. Bonito, bacana ver casa cheia. A gente fez a abertura, para quem não teve a chance de estar participando da abertura. Vamos ter 3 dias aqui de debates, 3 dias aproveitando a experiência de craques como Roberto e Luiz, que nos trazem experiência deles nas corporações, grandes corporações. E, ao final do evento, a gente espera que o tema ESG seja não só melhor conhecido, mas introduzido nas suas organizações, caso as suas organizações ainda estejam revendo maneiras de implantar ou implementar ações nesse sentido. Então, temos um painel aqui que nos dá a oportunidade de conhecer as histórias de duas empresas, uma mais do que centenária, atuando no país, uma bem jovem, mas todas as duas gerando muito valor para a economia nacional e para a sociedade brasileira. Eu vou me poupar de falar e tentar falar pouco, mas, como moderador, vou fazer o possível para fazer as provocações que eu acho que são importantes para esse debate. Vai ser uma conversa entre amigos e, de preferência, a gente espera que essas provocações e esse debate tragam aos senhores um painel que vai ser muito rico. Isso eu tenho certeza. Eu queria passar a palavra ao Luiz e depois ao Roberto, pedindo que falem um pouco das suas organizações e contem um pouco do que vem fazendo, tanto no Brasil como no exterior. A Brookfield tem uma atuação global, a 3R uma atuação nacional. Eu acho importante para o público conhecer um pouco mais das suas empresas. Luiz, por favor. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos. Perdão pela voz. Não fui para falar da ontem. Mas, vou tentar resumir um pouquinho. Nós não somos uma empresa diretamente do setor de óleo e gás. Nós somos uma empresa, nós somos uma asset, ou seja, um gestor de fundos alternativos, que nasceu de uma forma muito curiosa ou diferente. Nós somos uma empresa canadense, sede oficial Toronto, mas é uma empresa canadense nascida no Brasil. A empresa nasceu no Brasil, em São Paulo, em 1899. Teve sua primeira operação, um bonde elétrico na cidade de São Paulo. Dessa história incrível de um bonde elétrico em São Paulo, no final do século XIX, hoje é uma empresa que tem presença em 40 países, cerca de 800 bilhões de dólares de ativos, mais ou menos 4 setores diferentes, bem diversificados. Tem uma área de imobiliária muito forte. Essa área imobiliária tem toda a linha de imobiliária, escritórios, hotéis, shopping centers, galpões. Tem até aqueles negócios pequenininhos, aqueles armarinhos de self-storage. Então, vai de galpão industrial a self-storage.
Somos investidores, inclusive, no prédio da Rua do Senado, da Petrobras. Temos uma segunda área, energia renovável. Esse é um negócio que começou há muitos anos atrás. Hoje, eu acho que, se nós não somos a maior, somos segunda, terceira maior empresa independente de energia renovável no mundo. Temos, só em hidrelétricas, são cerca de 260, sem falar eólicas, solares, e no Brasil temos também biomassa. Esse é um negócio muito grande, e que no Brasil a gente começou esse negócio, a gente voltou ao setor elétrico no Brasil em 2001, com a mudança da legislação criada pelo presidente Fernando Henrique, que permitiu o produtor independente de energia, que havia sido banido muitos anos antes. Hoje temos um negócio grande, de novo aqui, inclusive o maior projeto solar do Brasil em operação é nosso, Vale do Jequitinhonha, a região mais pobre do Brasil. É um espetáculo, um negócio mais ou menos 1 giga, é 1,2 giga, é um estouro, gerando renda numa região paupérrima. Terceiro negócio nosso é mais diversificado. Se usa o termo private equity, que é mais ou menos para tentar dizer que pode ser tudo, né? Nesse negócio, a gente tem, aqui, inclusive no Brasil, um investimento na área de apoio à indústria, porque nós temos FPSOs, temos DP Tankers, operando aqui, operando no Canadá, operando na região do Mar do Norte. Essa é uma operação muito interessante. Mas aí temos uma miríade de investimentos que vão desde comércio de painéis solares, aluguel de carros, tem um monte de coisa. E, por último, tem a área de infraestrutura, que é a que concentra no setor de óleo e gás, aqui no Brasil, o nosso maior investimento, que é uma rede de gasodutos comprada da Petrobras, chamada NTS. Esse setor de dutos é um negócio que a gente tem, para nós, é global. Nós temos dutos, sejam de óleo, sejam de gás, nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia. Temos um pequeno na China. É uma operação super interessante e que faz parte, para nós, de toda uma estratégia voltada à transição energética, que é uma parte que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse é um resumo. Eu hoje sou vice-chair da empresa. Eu brinco que chair, em geral, já é pouco, vice é quase nada, né? Então, a combinação de vice-chair é perfeita para mim, com a minha idade, né? E eu me juntei à companhia 30 anos atrás, fui colega do Júlio, então é um prazer estar aqui. Obrigado, Luiz. Eu vou confidenciar que, no grupo, a gente brigava para poder trabalhar no banco, onde o Luiz era diretor. Porque o banco, já naquela época, isso tem muito tempo, pessoal, tinha práticas de governança e de gestão muito avançada para o tempo. Então, no grupo, a gente... arruma uma vaga aí, Luiz. Então, eu nunca consegui trabalhar no banco. Mas a vida nos trouxe a oportunidade de mantermos a amizade e estamos aqui hoje dividindo esse espaço com os senhores. A gente sai de um grupo bem diversificado, com perfil
como Doca, desculpe, Luiz. É Doca. Doca Ele está me chamando de Luiz, ninguém sabe quem é Luiz. Meu nome é Doca. Então, o Doca apresentou os senhores e a gente vai para uma empresa jovem, a 3R, se não me falha a memória, 4 anos, mais ou menos, de existência. E eu vou passar a palavra para o Roberto, pedindo que faça a apresentação da empresa para os senhores e senhoras. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. A 3R é uma Junior Oil Company, assim falando. Ela nasceu a partir da aquisição de um portfólio de ativos maduros da Petrobras. São ativos campos maduros, onshore e offshore, que, por seu tamanho, por sua... não faziam, pela sua produção, não faziam parte mais das prioridades estratégicas da Petrobras. Desculpe te interromper, estou pedindo para você se aproximar um pouquinho mais do microfone. Elas não faziam mais parte dos prioridades estratégicas da Petrobras. A Petrobras tinha campos e poços em Búzios, que me lembro, 3 poços em Búzios produziam mais do que a produção de todos os campos terrestres do Brasil e em águas rasas. Então, era um negócio pequeno, era considerado uma distração para uma empresa grande e que não tem mais a estrutura de custos adequada, sendo melhor gerida através de pequenas empresas que vão se dedicar com foco no seu negócio. E foi o que aconteceu com a 3R. É uma empresa muito jovem, tem 9 ativos, 8 estão sendo incorporados, já foram incorporados à Petrobras, sendo o último, a conclusão da venda foi agora no dia 7, o campo de Potiguar, que é um cluster muito interessante, e que agora a 3R está assumindo a operação. Então, mas é uma empresa muito eficiente, motivada para vencer. Nós damos com uma boa governança, a 3R não tem controlador, é uma corporation, os maiores acionistas não têm mais do que 10%, e nasce, então, uma empresa moderna. O nosso principal ativo não são os campos, não é a tecnologia, e sim as pessoas. Nós dedicamos muita atenção às pessoas. Algumas vezes, alguns executivos falam: esse ativo é a joia da coroa. Não existe joia da coroa. O principal ativo de uma empresa são as pessoas, e assim nós professamos. Praticamos a meritocracia é fundamental. Você tem um campeão da meritocracia no mundo, é Singapura. E Singapura era um país muito pobre, e hoje tem uma renda per capita superior à do seu antigo colonizador, o Reino Unido. Uma das coisas que fez Singapura se transformar numa nação desenvolvida foi exatamente a meritocracia. Nepotismo e outras variantes realmente não funcionam. Você tem um país como a Itália, que é campeã do nepotismo, hoje não consegue crescer há muitos anos. Com respeito à governança, nós temos todos os órgãos e instrumentos para ter uma boa governança, um programa de integridade, código de conduta, manual de conduta e ética para fornecedores, enfim, toda aquela parafernália de uma boa governança que é exigida, que é fundamental para a prosperidade de uma empresa. A segurança das operações das pessoas também é fundamental, é tratado muito a sério. Nós vimos, ao longo desse século, empresas de petróleo, de mineração, sofrerem desastres enormes em suas operações, que
se transformaram em desastres ambientais, e a penalidade é muito alta. Além do aspecto humano, o aspecto econômico é muito importante. Então, essa é uma prioridade da companhia. E a preocupação com o meio ambiente existe, embora nós sejamos ainda uma empresa muito júnior, estamos construindo o portfólio de ativos, é cedo para dizer alguma coisa. Depois eu comentarei sobre o assunto de ESG aqui no decorrer da nossa discussão. Obrigado, Roberto. Eu vou fazer uma provocação e acho importante, porque a gente tem um tema que está muito quente na mídia, e é um tema importante para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro, que é a questão da margem equatorial. Na abertura, para quem participou, a gente falou um pouco da questão ambiental, e a questão ambiental no país ainda é um problema, especialmente no nosso segmento, no setor de petróleo e gás. Tem sido uma luta desde que eu vim para o setor, em 98. A dificuldade para que os projetos avancem do ponto de vista ambiental são complexos, e nesse momento o debate que está acontecendo, inclusive a nível nacional, dentro do Congresso, traz a questão para uma decisão que, ao meu ver, precisa ser uma decisão de Estado. Eu queria ouvir a opinião de vocês no que diz respeito à margem equatorial, uma vez que, e associando a margem equatorial ao tema de ESG, a gente tem ali o E, temos o S, porque é uma região do país, inclusive, muito pobre, e o desenvolvimento econômico que o setor de petróleo e gás pode proporcionar naquela região do país, certamente vai endereçar essas duas questões, principalmente a questão do S. Eu queria ouvir a opinião, vou pedir a Luiz, a Doca, que faça os seus comentários. Obrigado, Júlio. E depois a gente passa para o Roberto. Eu não sou especialista, não sou como já disse, não sou da indústria do petróleo. Sou conservacionista em todos os aspectos, inclusive pessoalmente. Há muitos anos dedico bastante tempo e bastante dinheiro refazendo uma floresta. Dinheiro meu, não tem negócio de incentivo, não é nada disso. Isso, entretanto, para mim, não tem qualquer conflito com a questão, por exemplo, da margem equatorial. Acho uma tristeza, uma vergonha a gente vê o nível que o debate desse assunto vem acontecendo. Felizmente, o assunto também está sendo, por exemplo, debatido no Congresso, onde a discussão pode se tornar mais inteligente, sem tanta ideologia, e talvez é difícil de saber, às vezes, ou distinguir se as coisas são ignorância, má-fé ou os dois. Mas o fato é que o padrão dessa discussão está baixíssimo. Não há... Eu acho que eu não conheço ninguém minimamente informado que não reconheça a necessidade de transição. Transição, obviamente, não existe nenhum modelo possível de ruptura em direção ao net zero. Não existe, nem tecnicamente, nem nada, nunca aconteceu nada assim. Nós, como empresa, estamos extremamente comprometidos com essa questão do net zero. Nós trouxemos, e é chair de uma das nossas duas empresas, o Mark Carney. Mark Carney, quem não conhece, provavelmente foi a primeira pessoa
do setor financeiro. Ele foi presidente do Banco Central do Canadá e presidente do Banco Central da Inglaterra, fato único também na história. Ele foi o primeiro cara a levantar essa questão dos riscos financeiros derivados de aquecimento global e da necessidade de você fazer algo importante de redução, um programa de redução das emissões, etc., por conta dos riscos financeiros e econômicos para o mundo. Nós temos esse compromisso, nós temos fundo voltado à transição energética, já todo investido, 15 bilhões de dólares de capital, mais 30 de dívidas, foram 45 bilhões de dólares de investimento que nós fizemos. Estamos captando um novo fundo. Esse agora vai ser de 20 bilhões de dólares de capital. Ou seja, nós temos todo o compromisso com redução de emissões, com o meio ambiente. Eu já disse da minha experiência pessoal. Agora, imaginar que a gente vai deixar aquele óleo embaixo da terra, como o Júlio tem repetido, vai privar as próximas gerações de energia, vai privar o país de autossuficiência, vai abrir riscos enormes, estratégicos, e a Europa está nos demonstrando isso, o que é o risco de suprimento. Vamos fazer isso tudo, porque tem gente que quer enfiar a cabeça embaixo da terra, como avestruz, e não quer fazer as coisas da forma tecnicamente correta. Nós ouvimos o Júlio mencionar na abertura, esse país tem um histórico de produção fantástico, sem acidente. O que é isso? Isso é o G na veia, de um esforço de milhares de pessoas, centenas de pessoas, que conseguem fazer isso. Isso é possível. Agora, misturar nesse assunto que é eminentemente técnico e estratégico, misturar um monte de ideologia e de informações completamente distorcidas, inverdades, para não dizer mentiras, é uma loucura, é um negócio, no mínimo, para mim, assim, de um nível de irritação enorme. Desculpa-me, velho ficar meio irritado. E eu sou... não, porque a ignorância ou a burrice ou a má-fé, isso é demais. Né? A gente não pode aceitar. Né? Então, eu vejo assim com muito prazer a idade média dessa plateia. Vocês não descansem de lutar por essas bandeiras que são importantes, porque o Brasil não merece ter esse tipo de tratamento que a gente está vendo nesse caso. Perdão aqui se eu exagerei, mas... Não, muito bom, Doca. E o IBP vem conduzindo, sim, esse debate junto ao Congresso, junto ao Executivo, junto à sociedade, porque a gente entende que, sim, é um tema estratégico para o país, sim, é um tema estratégico para a sociedade, e, sim, esperamos uma solução que vai permitir o S florescer na região norte e nordeste do país. Eu vou passar ao Roberto e pedir as considerações dele em relação à questão da margem equatorial. Por favor, Roberto. Obrigado, Júlio. Doca, você se chamou de velho, mas você pode ser velho, mas não é obsoleto, que faz uma grande diferença. Esse caso da margem equatorial reflete duas falhas estruturais do funcionamento do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, o direito de explorar o campus da margem equatorial não surgiu por acaso. Ele foi vendido pela ANP, uma agência do... Eles foram vendidos pela ANP, uma agência do governo brasileiro, agência do Estado brasileiro. Na minha gestão, inclusive, nós compramos os 5 campos exploratórios, blocos exploratórios
da Total, porque víamos a margem equatorial como a nova fronteira da exploração de petróleo no Brasil. Em seguida, um outro órgão do mesmo Estado brasileiro, o IBAMA, diz não pode explorar aí. Então, isso cria uma incerteza enorme entre investidores. Quer dizer, um órgão do Estado diz que sim, o outro diz que não. Onde é que eu fico? Então, é melhor, não, como fez a Total. A Total foi investir no Suriname. Não existe essa incerteza como existe no Brasil. Uma coisa nós temos que ter consciência: o petróleo não vai morrer amanhã. Lembro uma empresa que colocou até o nome dela, se fantasiou, algumas empresas da área se fantasiaram, igual a partidos políticos que mudaram de nome. Agora era oil, agora é energy. Estou fantasiado de empresa de energia. O negócio é outro agora. E, pelo menos no curto prazo, a repercussão entre o mercado de capitais foi negativa. Mas chegou e disse, olha, 2019 foi o pico da produção de petróleo no mundo. O pico da demanda de petróleo no mundo, desculpa. Daqui em frente só vai cair. No ano passado já equalizou 100 milhões de barris diários, esse ano já está crescendo um pouco mais. Essas previsões são sempre arriscadas e a empresa e outras europeias estão mudando de ideia e começando a investir. Porque antes, para atender o ativismo ambientalista de grupos europeus, faziam que as empresas se retraíssem os seus investimentos, pelo contrário, deixassem a sua produção a médio e longo prazo caírem, porque o mundo do petróleo é caracterizado por uma queda de braço entre depleção e investimento e exploração. E a depleção é muito rápida. Em 2010, a Bacia de Campos produzia 1.700.000 barris de óleo equivalente. No ano passado, produziu 500.000 barris, em 12 anos. O petróleo está acabando. Pô. Então, e tem demanda. Então, você precisa investir só para repor o que foi perdido. Se você não investe, a sua produção é declinante. E por que o petróleo é importante? Existem vários investimentos no mundo destinados a substituir os combustíveis fósseis, várias iniciativas. Por exemplo, uma delas de destaque é as energias renováveis, se investe muito em energia solar e energia eólica. É um setor em franco crescimento, mas existem os elementos básicos da economia moderna, como aço, cimento, fertilizantes, plásticos e outros, que dependem ainda fundamentalmente do petróleo e continuarão a depender, sem dúvida nenhuma. Eu acho que daqui a 30 anos ainda haverá empresas de petróleo. Essas transições são longas. No meados do século passado, o petróleo se consolidou como a principal fonte de energia, ultrapassando o carvão. Mas, se você olhar para a produção de carvão, no ano passado foi 8 bilhões de toneladas. E o carvão continuou por aí, inclusive atendendo a demanda de energia dos alemães, que demonizaram a energia nuclear, são super verdes, e com isso cometeram um enorme erro geopolítico, se colocando nos braços do Putin. E como o Putin não é confiável, acabaram regredindo, consumindo lenha, que é do século XIX,
mais tardio ainda, e carvão e o velho petróleo. Mas a decisão do IBAMA, como mencionou o Luiz, é uma decisão pautada pelo radicalismo. Se a gente imaginar ESG, é o radicalismo no E. Vamos radicalizar na produção do meio ambiente, igual aos grupos europeus que propuseram simplesmente parar a produção de petróleo. Vamos voltar séculos no passado. Ou decisão recente do Departamento de Agricultura da Irlanda, que propôs que se abatesse 200 mil cabeças de gado para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e o consumo de água. Certamente não é uma sugestão de bom senso. Agora, com respeito ao S, essa decisão do IBAMA mostrou ignorar totalmente a questão social. E trata-se o Amapá e aquela região de um estado muito pobre. Quando eu estava na Petrobras, nós tivemos a oportunidade de socorrer o Amapá, população amapaense, com a crise de energia que se estabeleceu. Então, a gente pode ter uma real dimensão da pobreza naquele estado. Populações até isoladas, em igarapés. Para levar um alimento para esse pessoal, eu tinha que montar uma operação logística importante, complexa. Então, é o estado, se não me engano, que tem um terceiro menor PIB do Brasil. E, se nós olharmos logo para cima, mais a oeste, vamos ver lá a Guiana, desde que a ExxonMobil descobriu o petróleo em 2015, vem crescendo, o PIB per capita da Guiana vem crescendo a 12% ao ano. Suriname está começando a atrair investimentos. E a Guiana Francesa, a gêmea da Guiana? Não, lá o governo francês proibiu a extração de petróleo nos departamentos ultramarinos. Um eufemismo para evitar chamar de colônia. E a Guiana Francesa, por acaso, é o mais pobre dos departamentos ultramarinos da França. A Total saiu daqui e foi para o Suriname, mas na Guiana Francesa, a Total que é uma empresa francesa, mas na Guiana Francesa não pode, proibido. Então, o nosso IBAMA decretou a morte da exploração da margem equatorial, a meu ver, de maneira radical, e essas decisões teriam todo o projeto. Nós temos que ver os custos e os benefícios. Ao fazer isso, qual a alternativa? Se não se desenvolver a margem equatorial, que potenciais benefícios nós estamos abandonando? Não é só as participações governamentais e tal. Alguém outro dia alegou, mas isso os governadores desperdiçam, isso aí não vale nada. Primeira vez que eu vi na vida alguém argumentar que petróleo não gera riqueza. Bom, eu desconhecia isso, nunca tinha ouvido alguém falar. Mas nós vemos na 3R, por exemplo, nós substituímos a Petrobras em municípios de renda muito baixa no Rio Grande do Norte. E a operação da 3R tem gerado demanda por serviços que tem modificado o pessoal, a vida desse pessoal. A mesma coisa acontecerá no Amapá. Qual o ganho esperado que a produção de petróleo da margem equatorial pode trazer para o Brasil vis-à-vis a proibição da exploração? Então, isso é muito sério, não se pode aceitar isso como poder imperial e radical do IBAMA. Eu acho que prejudica, sobretudo, as pessoas que moram na região norte do país, a região mais pobre do Brasil, em troca de um idealismo
ambientalista radical, sem que se aprofunde a discussão desse assunto. Eu espero que seja mudada. Obrigado, Roberto. Tanto Doca como Roberto trouxeram um ponto aqui que eu acho fundamental para essa discussão, que é a garantia de segurança energética, que é o que está se discutindo nesse tema da margem equatorial. O Roberto lembrou bem que essas reservas elas vão ser produzidas, e me refiro às reservas aqui na Bacia de Santos e Campos e outras regiões do país, elas vão ser produzidas, vão ser depletadas, e ao não permitir novas atividades exploratórias, você condena o país a uma situação e um cenário que nós, os mais antigos, não vou chamar a gente de velho, mas vivenciamos lá nos anos 70 e 80. Então, não é um cenário, certamente, que a gente quer para essa turma mais jovem que aqui está na plateia e para as futuras gerações. Então, acho que, de novo, é um tema que nós, IBP, participamos e discutimos junto à sociedade, junto ao Congresso, e a gente está trabalhando muito, por sinal, contribuindo para que a solução e a decisão de Estado seja uma decisão favorável e positiva para um poço de pesquisa. Importante que se diga, é um poço de pesquisa. Desculpe? Um poço de pesquisa exploratória que é para, inclusive, conhecer o que temos na região. E, a partir daí, sim, desenvolvimento de novos estudos e novos programas exploratórios para que a sociedade brasileira conheça, o Estado brasileiro conheça o que a região pode oferecer. Eu vou levar a nossa discussão e nosso debate aqui para um outro tema, que é o tema principal dos nossos 3 dias aqui, que é como vocês, como líderes nas suas organizações, tratam os 3 elementos ISG. Roberto nos deu aqui, logo na abertura, a oportunidade de falar um pouco do modelo de gestão que ele tem. Doca nos trouxe aqui o consultor, na verdade, faz parte do conselho de uma pessoa que certamente está preocupado com a questão de nível de emissões e o impacto financeiro disso. Como é que, no dia a dia das suas organizações, as questões de ESG são direcionadas? Vou pedir ao Doca que faça a primeira intervenção. Que a gente tem nós temos todo um programa que é adotado em todas as empresas, que a origem era respeito ao meio ambiente e que hoje ele foi expandido para a redução de emissões e que tem acompanhamento. Então, nós acompanhamos em todas as nossas investidas as emissões de cada empresa e tem um plano de redução de emissões que visa 2035. A gente está zerado em 2035. Isso é um esforço muito grande, envolve, como eu já expliquei, nós temos negócios muito diferentes, então, em alguns, muito mais complexos que em outros, né? Mas hoje, um exemplo, assim, nós temos até, um dos negócios que nós temos é incorporação imobiliária, ou seja, a gente compra um terreno, constrói um prédio e vende apartamentos. Nós temos, em todas as nossas obras, publicamente, porque está no tapume da obra, o volume de emissão de carbono em cada uma daquelas obras. E ali está fazendo parte tudo. Ali está incorporada a emissão provocada pelo cimento que está sendo usado, pelo aço da construção, está tudo lá. Então, nós damos disclosure a qualquer um que passe em frente à obra, porque esse é um compromisso nosso de redução de emissões. E isso tem tudo. No S, esse é um dos aspectos mais interessantes para mim, de choque cultural que eu tive quando me juntei, hoje a chamada Brookfield, 30 anos atrás. Eu tinha passado os 15 anos anteriores
um negócio na área financeira, mas de sociedade com um grupo industrial italiano, muito grande na época. 300 mil funcionários, era um negócio monstruoso. E uma das coisas que me era assim, quase neutro, porque era o padrão que eu via lá, era assim, olha, é inevitável, nós temos uma opção de indústrias diferentes, uma opção de atividade, e assim a gente tem X% de acidentes de trabalho por ano. Tem um outro percentual de... Aí tinha lá as classificações, né? Mais leve, até grave, e tal, muito grave, e morte. E aquilo era tratado assim, de uma forma inevitável. É assim. E aí, quando eu me junto a esse grupo canadense, descubro uma outra forma, completamente diferente. A empresa, na época, ela tinha, inclusive, um acionista controlador, um homem muito interessante. E a postura era o contrário. Não existe gerente de segurança de trabalho na empresa, não existe. Porque a responsabilidade da segurança de trabalho é do presidente da empresa. E se tiver um acidente que tenha o mínimo de gravidade, quem tem que responder é o presidente da empresa. E, olha, nesses 30 anos, eu posso garantir que eu vi mais presidente de empresa nossa ser demitido por não dar atenção à segurança do trabalho do que por resultado. Esse negócio virou culturalmente tão forte que qualquer apresentação mensal de resultados, o CEO, o primeiro bullet da apresentação do CEO é com relação ao acidente de trabalho. Para mim, eu nem quero falar de tudo que a gente faz em filantropia. A gente faz muita coisa, em vários segmentos. E faz muita coisa via matching, ou seja, para cada R$1 que alguém, e a gente faz isso globalmente, que qualquer um doe, a empresa doa 2. Para projetos selecionados, principalmente na área de educação e saúde. A gente faz muita coisa. Eu diria que aqui no Brasil nós estamos nas dezenas de milhões de dólares de filantropia. Mas, para mim, mais importante do que isso, dentro do S, é esse outro lado. É o respeito à vida, é o respeito à integridade dos funcionários. Chamar funcionário de colaborador não basta. Isso é muito bacana, colega, companheiro, pode inventar outro adjetivo. O que importa, de fato, é dar atenção ao respeito. E isso vem do homem que nós convivemos, que era o dono da empresa, e que dizia claramente, ele era judeu, e ele dizia, não há em nenhuma religião a possibilidade de ser aceitável de que alguém vem trabalhar, sai de casa de manhã, deixa a sua família, vem trabalhar para os acionistas e volte com alguma lesão, ou muito menos ser morto. Volte morto. Isso não existe eticamente. Não há dinheiro que pague. Ele era o cara mais rico do Canadá. Então, o cara mais rico do Canadá não fez essa fortuna, vamos dizer, sem estar extremamente ligado a dinheiro. Entretanto, esse respeito à vida humana, à pessoa, esse negócio, ele já morreu há mais de 20 anos, 25 anos. Mas isso ficou entranhado, é parte da nossa cultura. Então, só no G, o que eu só diria de G? Hoje nós estamos em
40 países, 800 bilhões de dólares de ativos. Você só consegue fazer isso tendo um sistema de governance extremamente refinado. Não nos sentimos capazes para tudo, tanto que, por exemplo, não operamos na África, achamos que nós não temos capacidade de entender o suficiente aquela região e conseguir manter os nossos padrões éticos, etc., de funcionamento na África. Mas operamos hoje, com exceção não operamos em alguns países das outras regiões, mas estamos na Ásia, estamos na África, quer dizer, estamos na China, estamos no Oriente Médio, estamos na Austrália, estamos na Índia. A Índia é muito importante para nós. Na América Latina, estamos no Brasil, na Colômbia, no Chile, no Peru. Então, isso exige formas de governance muito apuradas que foram desenvolvidas aí ao longo desses 120 anos aí de vida da empresa. Obrigado, Doca. Mostra a importância de um líder, ou da liderança da organização, em trazer para dentro da organização valores que são e vão ser perpetuados ao longo de 120 anos, no caso do Doca. Eu vou passar para o Roberto, fazendo já uma provocação, Roberto. Você, como líder de uma empresa muito jovem, construindo um negócio no país, se você puder dividir um pouco conosco do que tem sido a tua experiência de trazer para dentro dessa uma nova cultura, que de fato você está construindo uma cultura organizacional que até então não existia, de que forma você está trazendo esses 3 elementos para dentro do dia a dia e da gestão da companhia? Obrigado, Júlio. Bom, em primeiro lugar, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria fazer uma consideração. O título desse painel é o ESG pautando a estratégia da empresa. Eu acho que continua a valer uma das propriedades da multiplicação, que a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, altera. É a estratégia que pauta o ISG, não o contrário. O ISG não pauta a estratégia. Há 53 anos, Milton Friedman escreveu um artigo famoso na New York Magazine sobre a função social da empresa. E lá ele dizia que a função social da empresa é maximizar lucros para os seus acionistas. Então, dessas ondas de críticas ao capitalismo, embora o capitalismo, nos últimos 20 e poucos anos, tenha tirado 2 bilhões de pessoas da miséria, sofre pesadas críticas no mundo de hoje. Na realidade, o que o Milton Friedman quis se referir foi a maximização de lucros a longo prazo. Então, você não maximiza lucros a longo prazo, e muitas empresas já viram isso na pele, sem atender aos requisitos do meio ambiente, sem ter foco na segurança das operações e proteger seus empregados de acidentes. Eu concordo, é uma coisa que eu sempre costumo falar, é inconcebível se imaginar que as pessoas saiam de casa para trabalhar para os acionistas e não voltem, ou vão para um hospital, enfim, sofram qualquer acidente. Isso é inaceitável, não pode haver. O meio ambiente. Nós vimos que o descuido com o meio ambiente leva a desastres que geram perdas bilionárias. Nós vimos perdas de dezenas de bilhões de dólares. Por exemplo, o acidente de Macondo para a BP gerou um custo de 67 bilhões de dólares. É o suficiente para quebrar a enorme maioria das empresas no mundo. Então, uma empresa de petróleo boa, como a BP, pode sustentar esse baque, mas saiu de onde? Saiu dos acionistas. Isso foi retirado de valor
em função de um acidente que ocorreu, a meu ver, por excesso de confiança. Então, se a empresa não atende esses requisitos, ela não vai conseguir maximizar lucros a longo prazo. Por exemplo, quem tem uma refinaria e opera essa refinaria com ineficiência no uso da energia. Isso contribui para aumentar as emissões, e mesmo que você não esteja preocupado com o aumento das emissões, você tem que estar preocupado com o aumento de custos que aquilo gera. Você está consumindo mais energia do que o necessário. Então, aquilo está impactando os seus custos. Então, é uma convergência entre a maximização de lucro a longo prazo e o ESG, no caso aqui, o meio ambiente. Então, o interesse econômico conflita com essas tendências radicais, a tentativa de querer dizer que você é verde, é inclusivo, faz inclusão, é o rei do social. Isso atenta contra a sua meta. As duas coisas têm que ser convergentes. Você só vai aprovar um projeto se ele atender ao critério econômico e ao critério do ESG. Não vai fazer um projeto unicamente porque ele é legal do ponto de vista de ESG. E aí? E depois? Por exemplo, a mudança climática exige, do mundo todo, trilhões de dólares de investimento por ano. Como é que eu vou gerar recursos para combater a mudança climática se eu estou me enfraquecendo, adotando políticas que não são viáveis do ponto de vista econômico? Eu tenho que gerar lucros para ter dinheiro para financiar todo essas medidas, as inovações, por exemplo, que são requeridas. Eu vejo a indústria do petróleo, uma das soluções mais eficazes é a captura e estocagem de carbono. E, para isso, não vai sair de graça, você tem que fazer estudo, trabalhar em inovações, porque, senão, vamos continuar a gerar a emissão de carbono. Então, não há outra forma de diminuir, mas precisamos investir. Se eu me enfraquecer com projetos ruins, eu não vou ter recursos para lidar com as questões mais importantes. Então, é por isso que eu digo, é a estratégia que dita o ESG, não o ESG que dita a estratégia de uma empresa. Eu acho que pedindo desculpas ao IBP... Não. Você está falando... faço essa crítica. Eu faço minha culpa e te digo que eu tive uma influência na elaboração desse tema e estamos alinhados aqui. Enfim, eu parabenizo a Brookfield. Eu já sabia do trabalho muito bom da Brookfield no mundo todo. Parabenizo o Doka. A 3R está começando. Nós temos bons princípios, a questão social, inclusive, nós não só com os empregados, mas com as comunidades próximas onde nós operamos. A 3R é majoritariamente uma companhia de exploração e produção de petróleo onshore, e então, em localidades muito pobres do Nordeste, principalmente, a nossa maior base é no Rio Grande do Norte, e temos focado principalmente em educação, porque é uma área que o Brasil precisa muito. Nós somos muito... uma das fraquezas estruturais do Brasil. Precisamos muito de investir em educação para melhorar as expectativas das pessoas quanto ao futuro, permitir que jovens hoje de famílias de baixa renda se transformem no futuro em pessoas decentes, em profissionais de bom nível, abandonando a pobreza. Mas é isso.
Nós estamos caminhando para o encerramento do painel, mas eu queria um último ponto que eu acho importante. Se no crescimento e na estratégia dos negócios das duas empresas, vocês vêm encontrando dificuldade na mão de obra, porque é uma característica que nós temos no setor. Existe um gap muito grande entre turma de jovens chegando agora e os mais experientes. Quer dizer, de que forma vocês estão percebendo isso nas duas empresas? É um problema? Está equacionado? É um grande problema e precisamos estar atentos? O Roberto já fez aqui um comentário a respeito da necessidade de estar formando, ajudando a formar gente nessas regiões mais pobres. Quer dizer, como é que vocês percebem isso no dia a dia dos negócios? Eu acho que é um bom ponto, Júlio. Infelizmente, como o Roberto disse, esse é um problema enorme, né? A despeito do volume de gastos que o país tem com o sistema de educação, a eficiência dele é baixíssima. Cada real que a gente gasta no sistema de educação no país tem um retorno ínfimo, de poucos centavos. E é um desafio enorme. A gente tem a vantagem só de ter algumas pouquíssimas ilhas de sucesso e, curiosamente, em regiões muito pobres e que, vamos dizer, deveriam ser o grande foco dos governos em copiá-las. Um bom exemplo para mim é Teresina. Eu não sei se tem alguém aqui de Teresina, mas Teresina é uma cidade minimamente, eu diria, extremamente difícil. Um estado muito pobre, uma cidade, a única cidade lá da região que foi feita longe do mar, um clima terrível. Teresina, por incrível que pareça, é a capital com o melhor IDEB do Brasil. Ou seja, crianças que vão à escola municipal em Teresina aprendem, e não é mais, não, é muito mais do que no Rio de Janeiro, São Paulo, e escolha qualquer outra cidade. Isso porque Teresina teve a sorte de ter, por 3 mandatos, um prefeito espetacular que se dedicou a isso. Então, é possível. Agora, você pega o resto do país inteiro. O Ceará também tem, como estado, e não é municipal, já é atividade estadual, também tem uma experiência muito interessante, deveria ser copiada. Agora, o custo disso, o preço que nós estamos pagando, a gente vê em todas as nossas empresas. Tem dificuldade de contratar bons profissionais em qualquer nível, em qualquer atividade. Falta gente boa em qualquer nível. Pode ser o cara lá de finanças, eu quero o cara sentado lá em São Paulo, trabalhando com finanças, mas pode ser instalador de hidrômetro na empresa de saneamento que nós temos. A despeito da existência de SESC, SENAI, etc., nós temos que formar gente em tudo. Essa é uma dificuldade enorme. É fruto dessa maluquice toda que é o sistema educacional, né? Que é uma pirâmide de cabeça para baixo, um negócio doido, né? Mas tem sido muito difícil a gente faz esse acompanhamento pelas diversas empresas investidas. É impressionante, porque não importa se é instalador de hidrômetro, que aqui a gente chama de bombeiro, em São Paulo é encanador, eletricista. Nas nossas obras, e você vai até o cara de contabilidade ou finanças. Então, nós temos todas essas iniciativas
O Chico Bulhões falou da iniciativa da prefeitura lá de criar um curso de graduação de matemática e tal, física. Acho super bacana. Aproveitar e fazer uma propaganda aqui. A Fundação Getúlio Vargas já vem fazendo isso. A Fundação Getúlio Vargas mantém um grupo grande de jovens do Brasil inteiro. Ela ocupou um hotel inteiro com esses jovens que são todos vindos também da Olimpíada de Matemática. Tem bolsa integral. Não só tem passagem para vir para o Rio, casa, comida, roupa lavada, etc., para estudar matemática. Base, né, para qualquer país que tenha um mínimo de vontade ou desejo de fazer ciência. Então, essas iniciativas são muito boas, mas a gente precisa multiplicar isso em números muito maiores. A Índia é um país com uma população praticamente 5 vezes a do Brasil. Mas ontem eu estava almoçando com o embaixador da Índia e perguntei para ele quantos engenheiros vocês formaram ano passado. Ele falou 400 mil. 400 mil engenheiros formados por ano. É uma loucura, é impressionante. Roberto. Bom, só para colocar em perspectiva o que se tem no Brasil em termos de educação, o Brasil gasta mais ou menos 6% do PIB com a educação. O Vietnã gasta 5% do PIB. No exame do PISA, são exames para jovens de 15 anos, o Brasil fica em 60º lugar ou acima disso. O Vietnã, gastando menos que o Brasil, fica em 20º lugar. Então, se gasta muito mal os recursos da sociedade em educação no Brasil. Por exemplo, se gasta muito mais em universidades federais do que se gasta com a educação básica. E tudo nasce na educação básica, onde o retorno para a sociedade é muito mais elevado. Você começa na pré-escola, crianças de 0 a 6 anos, e depois na educação no curso básico. Isso é fundamental. Existe evidência empírica a respeito desses grupos seguindo esses grupos de crianças que foram alvo do estudo na pré-escola. Essas crianças, passados 40 anos depois, elas tiveram uma ascensão muito maior do que as não passaram. Tem um célebre experimento Perry, foi levado a efeito nos Estados Unidos, justamente com crianças oriundas de famílias muito pobres, de mulheres negras, mães solteiras, ou que tinha o pai era presidiário, e foi, enfim, condições muito ruins. E essas crianças, recebendo uma atenção desde a pré-escola, tiveram muito mais sucesso na vida do que outras. Então, é fundamental para o Brasil investir em educação e educação de qualidade. Nós sentimos isso também no mercado de trabalho. Por exemplo, no petróleo. Nós somos obrigados a nos socorrer de aposentados da Petrobras, que são pessoas de alto nível, receberam a Petrobras tem uma excelência técnica formidável. Então, essas pessoas aposentadas nós atraímos para trabalhar conosco. Mas e o futuro? Como é que vai ser? Aí, esses aposentados já se aposentaram novamente. E aí, quem os vai substituir? Seria importante que nós tivéssemos jovens. Por exemplo, o mundo sofre uma revolução digital cada vez mais rápida. Agora, com a inteligência artificial generativa, se espera que isso adicione de valor para o mundo um volume igual do PIB da economia do Reino Unido, 3 trilhões de dólares. E se precisa de profissionais no Brasil, por exemplo, cientistas de dados.
Não existe. A gente está em um déficit muito grande. Nós temos que investir nisso, não ficar fazendo cursos exóticos voltados para sociologia, para filosofia, para formar. A gente forma alguém que, no melhor das hipóteses, vai ser professor para formar outros que vão ficar desempregados também. Nós temos que focar em mais ciência, mais matemática, mais tecnologia, porque são profissões que o futuro da economia depende, fundamentalmente, onde vai a demanda, e não onde vai as preferências ideológicas de poucos. Nós temos que fazer isso, senão o Brasil está de pernas quebradas. E a indústria do petróleo, se nós quisermos progredir, nós temos que ter isso. Uma das vantagens comparativas da Petrobras é exatamente o seu quadro de empregados, que é gente de alta qualidade. A Petrobras foi quase destruída por um problema de gestão e não por um problema de falta de mão de obra qualificada. Bom, eu vou produzir uma pergunta. Peço desculpas aos senhores que fizeram as perguntas aqui, mas eu tenho dificuldade de operar esse aparelhinho aqui, tá? Ele está apitando, eu não consigo diminuir o volume. Mas eu prometo que a gente vai endereçar as perguntas e responder, retornar aos senhores. Mas eu tenho uma que congelou aqui na tela e eu vou fazer para os dois panelistas. Eu acho que ela diz respeito à transição energética. Ela estava endereçada ao Doca, mas se aplica também naturalmente ao Roberto, que fala e pergunta se, nas experiências que vocês têm, você teve, Roberto, certamente quando esteve na Petrobras e na Vale, se existem regulações em outras geografias, outras regiões do mundo, mais rigorosas do que as brasileiras. Se isso está sendo ou pode ser utilizado para offsetar emissão de carbono e, eventualmente, substituir os combustíveis fósseis. Eu acho que é uma pergunta para você em função dos renováveis, do segmento onde você atua, se existe alguma regulação mais rigorosa em outra região do mundo onde vocês operam, ou onde a Vale ou a Petrobras operam, que pode servir de base para offsetar o nível de emissões nas suas operações. Para que o Brasil possa para que o Brasil desenvolva offset para esses mercados. Então, obrigado pela contribuição, foi ótimo. Eu diria o seguinte, ainda falta, para a maioria das atividades, isso pensando globalmente, ainda falta muitos estándares, ou muitos padrões. E o Brasil é um bom exemplo, né? Essa questão de regulação de emissões, a gente não consegue sair nem do primeiro passo em relação, por exemplo, ao mercado de carbono, não seja voluntário, né? Alguns países estão mais avançados nessa área. Eu acredito que a regulação será importante em alguns setores. Entretanto, o maior empuxo, a maior pressão, o maior estímulo está vindo do consumidor no mundo inteiro. E é curioso e interessante você ver. Como eu falei, nós temos, por exemplo, escritórios fazemos prédios para alugar. O nível de demanda dos inquilinos, nós só trabalhamos com os chamados AAA e tal, que são os mais bacanas, né? Mas o nível de demanda dos inquilinos cresce assim, em termos de... Não é mais apenas se o prédio ele é energeticamente eficiente, não, isso já era. O cara quer saber, e o cara quer a comprovação, se você comprou cimento normal ou você comprou cimento que é mais caro, que emite menos na produção.
Existe isso no Brasil. E hoje, todas as nossas obras, portanto, têm que pagar o cimento mais caro, que é o cimento que emite menos. Ainda emite muito. É preciso encontrar uma solução para o cimento. Mas isso é em tudo. Mas o grande empuxo, para mim, eu vejo que ele vem do consumidor, em todos os aspectos. Não é que a gente não vai depender de regulação, a gente depende de regulação. Eu vejo, por exemplo, um outro setor onde nós temos presença, a água e esgoto. Esgoto é um tremendo, é um enorme emissor de metano. Ninguém fala disso, ninguém gosta de falar. Não existe nenhuma regulação no Brasil que estabeleça que as empresas de saneamento precisam reduzir até chegar no ponto de eliminar a emissão de metano. Não existe. Qualquer empresa, seja ela estatal, privada, etc., 90% são estatais, o metano está sendo despejado no ar direto. E depois o sujeito vem dizer que o problema são as vacas. Não. É ridículo. Ninguém mede o metano que está sendo despejado pelo esgoto. Hoje você já tem uma parcela, não muito grande, mas já razoável, de coleta e uso, captura e uso desse metano do resíduo urbano, do lixo. Né? Já é economicamente viável, já funciona, mas o esgoto é zero. Então, isso vai precisar de regulação. Então, essa combinação, eu diria, em alguns países, na Alemanha, por exemplo, é muito perto do zero, por conta de regulação. Não existe liberação de metano no esgoto. No Japão também. Então, existe o que copiar, existe, mas está bem distante. Roberto. Obrigado. Eu concordo com o que o Luiz falou. Muito mais importante que regulações é a demanda, e um fator de resposta à demanda é a inovação. Nós dependemos fundamentalmente desses dois fatores para fazer a transição energética, principalmente da inovação. Só vai investir numa inovação se tiver demanda, se você perceber que vai surgir demanda. Então, isso é fundamental para a transição energética. E já se conseguiu com inovações, embora o carro elétrico seja uma criação de 100 anos, no início do século XX já existiam carros elétricos, mas que não eram econômicos, mas já é uma realidade. Mas é uma realidade aonde? Em países desenvolvidos. Países como a África, o sul da Ásia, a América Latina, nós temos ainda em muitas regiões um estágio anterior da transição energética. Por exemplo, na matriz residencial de energia do Brasil, foi um dado que me surpreendeu, 25% é lenha. 25% é lenha. E muito mais ainda em países como a Índia, como o sul da Ásia como um todo, em países africanos. Esse pessoal ainda precisa fazer uma transição energética, para eles é diferente, é muito mais primitiva ainda. O Brasil dificilmente adotará um carro elétrico. São muito caros, falta a criação de toda uma infraestrutura. Acho que o Brasil já tem um carro híbrido com etanol, ou etanol puro, e evoluirá nessa direção juntamente com o híbrido elétrico, combinação de eletricidade, etanol e gasolina, ou então eletricidade e etanol no futuro. Com respeito à eletrificação, nós temos um investimento acontecendo muito fortemente, muito rapidamente
energia solar e energia eólica. Entretanto, elas são intermitentes. Precisa haver a complementação com outra fonte de energia. Nós temos aqui a energia hidrelétrica e temos também o gás. O gás é uma espécie de energia da transição, mas substituir completamente o combustível fóssil, o gás, gera menos emissões do que o petróleo. Mas também o gás tem o problema do metano, e o metano é muito mais poderoso no efeito negativo sobre a atmosfera. Ele gera 80 vezes mais danos do que o petróleo. É verdade que ele fica na atmosfera por um tempo bem mais curto, mas o potencial de dano é muito maior. Então, nós temos, não vai haver regulação que vai resolver esse problema, vai forçar o Brasil. Olha, uma regulação, está proibido o carro a gasolina. E os veículos pesados, ônibus, caminhões, aviões, os navios, até hoje nós não temos uma solução. Existem vários projetos, mas não temos uma solução a ser adotada em larga escala. Existe a demanda, mas terão que ser feitas inovações para que isso se resolva. Bom, nós estamos encerrando o painel. Eu queria agradecer ao Doca e ao Roberto pela participação, agradecer a vocês todos pela presença. Espero que tenham gostado. Temos aqui 2 craques com muita experiência que nos deram a oportunidade aqui de dividir conosco as experiências e desafios que cada um deles enfrenta nas suas organizações. E, mais uma vez, desejar um bom evento para todos, e agradecendo o Roberto, agradecendo o Doca, e aproveitem os 3 dias de painel e os 3 dias de evento, por favor. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado.